Bom dia a todos. Hoje mais uma aula de epidemiologia, de enfermagem no campus de Cáceres. Hoje nós vamos dar continuidade à apresentação dos seminários, né? Então eu vou estar compartilhando aqui com vocês a gravação dos colegas. Só para a gente lembrar, nós estamos agora nessa parte da disciplina, trabalhando com os tipos de estudos. Né? Nós vimos na aula passada a apresentação dos grupos que descreveram. Está travado o meu? Vocês estão me ouvindo? Eu estou, professora. Não está aparecendo a minha. Agora sim. Não estava me enxergando. Então, na aula passada, a gente viu a apresentação do descritivo, do ecológico e do transversal, né? Que são estudos bem comuns dentro da área da epidemiologia, né? São geralmente os primeiros estudos que se fazem, porque eles têm uma visão mais descritiva do processo, né? Não se faz, embora se possa fazer algumas análises estatísticas de teste de hipótese, né, para os estudos, principalmente os transversais, mas os estudos descritivos, os ecológicos e os transversais geralmente têm uma visão mais descritiva mesmo, né, de mostrar ali o que está acontecendo para a partir dali iniciar as pesquisas. Né? É importante que a gente preste atenção qual que são as características desses estudos, porque é o tipo de estudo que vai determinar como que você vai fazer a sua pesquisa. Então, se você escolhe um tipo de estudo ecológico, qual é a característica desse estudo? É estudar populações. Então, você precisa apresentar uma população num determinado lugar, num determinado tempo. Se eu vou apresentar um estudo descritivo, a minha ideia será descrever um problema de uma população em um determinado tempo, num determinado lugar. Diferente do ecológico, o ecológico geralmente compara populações. O descritivo trabalha apenas uma população específica. Então, os estudos descritivos são muito comuns, né, da gente ver principalmente na graduação, e os estudos ecológicos, outra característica dele é que estudos que geralmente são feitos com bases de dados secundários. Né? Os estudos descritivos podem ser os dois tipos, tanto primário como secundário, né? Mas os estudos ecológicos geralmente são dados secundários. E os estudos transversais, né, têm a característica de observar o problema e os riscos ao mesmo tempo. Então, trabalha tudo junto. Então, a gente pode determinar a junção de tipos de estudos. Eu posso ter um estudo descritivo que também seja transversal. Tá? Então, vocês vão ver muito essa questão de ter estudos que têm mais de uma definição. Um estudo não precisa ter uma definição só. O que a gente não pode esquecer assim: se a minha definição é que ele seja descritivo e transversal, ele tem que apresentar características do descritivo e característica do transversal. Se ele for um estudo ecológico transversal, também tem que apresentar as características de todos. Tá? Então, pode acontecer de vocês encontrarem estudos que apresentem mais de um tipo, né, de estudo junto. Aí, o que a gente tem que prestar atenção? Se está atendendo todas as características. Hoje, nós vamos ter as apresentações de outros tipos de estudos que também são epidemiológicos, né, mas geralmente que fazem análise, né,
dos dados, né? Fazem um teste de hipótese. Então, esses estudos são um pouco mais elaborados, né? E nos trazem respostas a algumas perguntas. Enquanto o estudo descritivo e o transversal geralmente traz uma pergunta, os estudos analíticos, que são os que a gente vai ver hoje, eles trazem geralmente as respostas. Então, nós vamos começar aqui com a apresentação do estudo de caso controle, né, que é do grupo da Esther, da Maiara e do Rafael. Vamos assistir, então, e depois a gente comenta. Estudos de caso controle. Os integrantes são Esther Celino de Souza, Maiara Roberta Ferrarese da Silva e Rafael de Pinho. O que são o estudo de caso controle? O estudo de caso controle é um estudo observacional retrospectivo, isto é, os dados são coletados a partir de informações do passado, através da análise de registros, entrevistas e assim por diante. O objetivo desse estudo é identificar a frequência com que ocorrem as exposições nos diferentes grupos, casos e controles. Os indivíduos de uma mesma população são selecionados para o estudo em função da presença ou da característica de interesse. Casos ou não casos são os controles. Esta característica de interesse geralmente é alguma doença, mas não é uma regra ser uma doença. Este tipo de estudo parte da doença e estuda a exposição, visando a busca de fatores de risco. Podem ser divididos em dois subtipos: não pareado, que é a formação dos grupos de casos e controles de forma independente. No entanto, em sua totalidade, os dois grupos apresentam características comparáveis. E o pareado, que é o emparelhamento em que há um controle específico bem definido atribuído para cada caso, semelhante em relação às características que poderiam influenciar nos resultados finais, como sexo, idade, etc. O estudo caso-controle é aplicado em identificação de fatores prognósticos de uma doença, estudos do impacto de intervenções diagnósticas ou terapêuticas, entre outros. Esse estudo é uma alternativa ao estudo de corte, na investigação das associações exposição-doença. Ele possui algumas vantagens e desvantagens no estudo caso-controle. As vantagens destes estudos são: é útil para estudar eventos raros ou com longo período de indução a exposições frequentes. Permite tamanhos de amostras relevante pequenos, exige pouco tempo em sua execução, é muito útil na identificação de fatores de riscos que possam auxiliar na determinação da etiologia de doenças novas, é relativamente barato, comparado com o estudo de corte. Tanto o custo quanto a operacionalização são mais baratos, principalmente para doenças raras e com longo período de indução. Já as desvantagens é que pode ser difícil de determinar se a exposição precedeu a doença, bem como o nível de exposição.
que é viés de memória elevado a viés temporal. Em algumas situações, é difícil definir a população fonte e o grupo controle adequado. Deve-se ter cuidado na seleção de indivíduos do grupo controle, para que não sejam selecionados controles não representativos da população de referência. Não proporciona estimador de prevalência ou incidência. E, por último, a inapropriação quando não se conhece o resultado de interesse ao começo do estudo ou quando o resultado é uma variável contínua. Como observação, o estudo caso-controle, os indivíduos com ou sem característica ou doença de interesse são escolhidos pelos pesquisadores. Assim, a probabilidade da doença ou prevalência nos grupos expostos e não expostos não pode ser determinada. No entanto, pode-se calcular a probabilidade da exposição para ambos os casos e controles. A comparação das chances de exposição entre casos e controles é a forma de avaliar a associação entre exposição e a característica ou doença de interesse. Portanto, não é possível, como vemos, o uso do risco relativo como variável de resultado nesse tipo de estudo. Deve-se usar, então, a razão das chances. Olá, meu nome é Mayra Roberta. Eu vou estar falando sobre alguns critérios dentro dos estudos de caso controle. Entre eles é a definição e a seleção dos casos. É importante ressaltar dentro disso a definição adequada da doença, estabelecendo os critérios rígidos para o diagnóstico. O ideal é que tenha uma amostra representativa de todas as pessoas com a doença, seja ela não diagnosticada ou mal diagnosticada, morte ou remissão antes do diagnóstico. Seleção dos casos controles é um objetivo, tem como objetivo encontrar pessoas que representem a mesma população que originou os casos. Por exemplo, escolher aqueles que ficaram doentes e que estariam dispostos a falar ou se colocar para esse estudo, né, do caso. Isso deve ser feito independente da exposição. E também a seleção de controles é a parte mais difícil e crítica do estudo. É errado procurar controle que represente a população inteira de não doentes. As estratégias de seleção de controles vencer as amostras e os controles de caso da mesma forma, por exemplo, nos hospitais e clínicas, ou no pareamento, nas UBS, ou usar duas ou mais fontes de controles, e usar também uma amostra populacional. Sobre as fontes de controle, o hospital é uma fonte que é fácil de identificar, porque é provável que tenha pessoas antecedentes da exposição. Mais provável também que são pessoas que queiram cooperar com esse estudo, porém são diferentes populações, né? Também com maior frequência de exposição com a comunidade. Controles da população em geral são aqueles casos que são selecionados a partir de uma população bem definida. Geralmente são preferidos por representar a população que deu origem aos casos, porém, mais difícil de localizar essas pessoas com muita atividade. E também é menos motivado, eles são pessoas menos motivadas a participar. E temos os grupos especiais, que são os amigos, parentes, vizinhos, pessoas sadias ou com mais chances de querer cooperar do que a população geral. Podem controlar
fatores de efusão, de confusão e tendem a ter a mesma exposição que os casos. E temos também a avaliação da exposição, né, que é um procedimento para obter informações onde deve ser as mais semelhantes possíveis para os casos e controles. As situações na quais é desejáveis um estudo de caso-controle é quando tem a obtenção dos dados de exposição e difícil ou custosa obtenção dos dados. Quando a doença é rara ou quando a doença tem um longo período de indução e latência, ou quando também as pessoas conhecem muito pouco sobre a doença, né? Por exemplo, temos um exemplo claro do que é o Covid, quando tudo começou, ninguém sabia muita coisa e ocorreu aquele pânico todo, tanto dos profissionais como da população, né? E isso se encaixa perfeitamente aqui, essa situação, quando se conhece pouco da doença. E também quando a população é dinâmica. Olá, pessoal. Me chamo Rafael de Pinho e eu vou falar um pouco sobre o artigo Covid-19, impacto epidemiológico da vacinação. Vou fazer uma breve introdução para vocês ficarem mais inteirados do assunto. Bom, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, para as 3 vacinas revisadas até o momento, Pfizer, que é a BioNTech, Moderna e Oxford AstraZeneca, concluiu-se que os benefícios conhecidos superam os potenciais riscos. Essas vacinas terão um efeito benéfico sobre a alta taxa de casos graves e mortalidade causada pelo SARS-CoV-2. Um objetivo fundamental da vacinação, sendo necessários mais trabalhos para entender se isto aplica a todas as variantes de atenção. Bom, pessoal, as recomendações da OMS sobre quem pode receber cada uma das vacinas estão resumidas nessa figura 1 que vocês podem ver, que ela mostra esse panorama atual, né, da vacinação entre diferentes países, com relação ao número de doses administradas por 100 pessoas. É um estudo da World in Data. Bom, nessa figura 1 mostra as doses cumulativas de vacinas contra a Covid-19 administradas por 100 pessoas, como já foi falado. A fonte é World in Data 2021. Vamos lá. Para falar um pouco mais, vamos passar um pouco mais da figura 2 agora, que ela mostra a parcela da população que recebeu pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19, também da fonte World in Data 2021. Bom, como pode ver na imagem, Israel se destaca pelo início precoce de vacinação e por liderar um ranking de doses administradas à população, quando comparado a outros países, tá bom? Vocês podem ver nessa figura. Até o dia 11 de fevereiro, Israel já havia vacinado cerca de 90% da população com 60 anos ou mais, com pelo menos uma dose da vacina Pfizer, de acordo com a fonte Nature 2021. Bom, pessoal, dessa forma, o país começa a perceber que os efeitos positivos da vacinação na transmissibilidade e número de casos novos de Covid, hospitalizações e gravidade da doença, segundo estudos preliminares, tá bom? Bom, o estudo com evidência mais robusta até o momento sobre o impacto epidemiológico da vacinação foi um corte realizado em Israel que verificou 7 dias após a segunda dose da vacinação da Pfizer. Bom, vamos passar mais um pouco e vamos para a tabela 1, pessoal. Chegamos na tabela 1.
Bom, como vocês podem ver, pesquisadores do Reino Unido desenvolveram um estudo caso-controle com dados provenientes do sistema de saúde inglês, mostrando a eficácia das vacinas BNT 162b2, que é a Pfizer BioNTech, e a Shadox 1, que na realidade a gente conhece pela Oxford AstraZeneca, na redução de novos casos de doença sintomática, hospitalizações e também mortes por Covid-19 na população acima de 70 anos, conforme a gente pode ver na tabela. A tabela mostra o número, a porcentagem de doença sintomática, hospitalizações e mortes. No caso da Oxford, os dados foram insuficientes para análise até o momento. Essa tabela ela mostra o impacto da vacinação de 28 a 34 dias após a primeira dose. Bom, com a vacinação da Pfizer, pessoal, os efeitos da vacina foram observados de 10 a 13 dias após a vacinação, atingindo uma eficácia de 70% de 28 a 34 dias. Então, estagnou a partir de 14 dias após a segunda dose. E foi observada posteriormente uma eficácia da vacina de 89%. Com a vacina AstraZeneca, os efeitos da vacina foram observados de 14 a 20 dias após a vacinação, atingindo uma eficácia de 60% de 28 a 34 dias, com aumento de 73% no dia 35 em diante. Bom, esses resultados alcançados e estudos apresentados são promissores. Entretanto, deve ressaltar que a vacinação é apenas um dos pilares para a contenção da pandemia de Covid-19. Então, pessoal, podemos observar que os estudos de caso-controle são de suma importância para que a gente possa observar melhor casos como esse dessa pandemia de coronavírus, para que possamos nos cuidar mais num futuro próximo. Tá bom? Muito obrigado. E eu encerro por aqui a minha apresentação. Até mais. Ok, grupo, que era a Maiara, a Esther e o Rafael, né, apresentaram aí sobre o caso controle. É muito importante a gente entender o que define um estudo caso-controle, que foi principalmente a primeira parte que a Esther abordou. Qual que é a principal característica de um estudo caso-controle? Como o próprio nome já fala, eu preciso ter casos e preciso ter controles. Geralmente, na área da saúde, os casos são os doentes e os controles são os não doentes, tá? Geralmente, na área da saúde é assim. Na área ambiental, aí para os meninos da biologia, pode-se fazer também estudo de caso e controle, onde os casos sejam algum problema ou alguma alteração que pode estar acontecendo, né, em animais ou em plantas, mas geralmente é voltado para uma alteração mesmo de doenças, né? Esses casos não precisam ser só casos em humanos, tá? Podem ser casos em animais, podem ser casos de doença em planta, enfim. Mas a principal característica, o que a gente não pode esquecer, é que tem que ter casos e controles. Então, no método do estudo caso-controle, tem que ficar descrito quantos casos foram trabalhados e quantos controles foram trabalhados. E uma característica que os casos e os controles têm que ter é que ambos têm que ter sido expostos ao mesmo problema. Como isso? Um exemplo. Eu vou estudar, por exemplo, câncer de pele. E aí, a minha pergunta é se
a exposição solar causa câncer de pele. Então, os meus casos serão as pessoas que têm câncer de pele e que pegaram sol, que foram expostos ao sol. E os meus controles são pessoas que também pegaram sol, mas que não ficaram doentes. Tá? Então, essa é a principal característica. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma figura de caso controle, que eu acho que fica bem interessante para a gente observar, né? Assim, entender o processo. Deixa eu abrir a figura aqui. Abrir a figura numa página sozinha, peraí. Aqui. Para mostrar para vocês essa característica. Aqui. Essa figurinha aqui vocês vão ver em todos os livros de epidemiologia. Tá? Falando dos casos controles. Então, o que eu tenho? É uma característica lá que a Esther falou, são estudos retrospectivos. Tá? Então, já aconteceu o problema e eu vou estudar a partir desse momento para trás. Então, se eu for estudar, por exemplo, essa questão da exposição do sol e do câncer de pele, eu vou pegar pessoas que já têm câncer de pele e vou pegar pessoas que já foram expostas. E vou voltar para trás e aí investigar o que aconteceu. E aí, então, eu vou ter aqui, no passado, os expostos e os não expostos, e vou ter os doentes e os não doentes. Tá? Então, eu vou investigar essa exposição ou não exposição que levou as pessoas a ficar doentes ou não doentes. Tá? Uma outra característica é que os estudos de caso controle, como eles são, a gente parte já de pessoas doentes, então fica fácil de fazer, porque eu já sei, eu já tenho essas pessoas adoentadas para estar estudando. O problema é que, como eu vou pegar informações que já aconteceram, pode ter aí o viés de memória que foi falado pela Mayara. Né? Pode ser que você pergunte para a pessoa coisa que ela já esqueceu ou que ela se engane, porque já passou muito tempo. Tá? Então, esse é um problema dos casos controles. Como eu vou perguntar coisas que já aconteceram, pode ser que a pessoa não lembre direito o que aconteceu. Sabe? Tem perguntas que fazem assim, por exemplo, está estudando o efeito do café. Aí você pergunta para a pessoa assim, com quantos anos você começou a tomar café? A maioria das pessoas não vai lembrar, né? Se eu perguntasse aqui para vocês, com quantos anos vocês tomaram café? Vocês lembram? Começaram a tomar café? Eu não lembro com quantos anos eu comecei a tomar café. Sabe? Então, assim, tem umas coisas que a gente acaba esquecendo e que seriam fundamental para a pesquisa, né? Se tá estudando sobre o café, seria fundamental saber isso. Tá? Então, a gente tem que sempre fazer essa avaliação. A única coisa aí em relação ao grupo, eu acho que teve uma confusão na escolha do artigo. Tá? Depois, Esther, você que está aí do grupo, me manda esse artigo que vocês apresentaram, porque o artigo não me parece ser de caso controle. Porque os artigos de caso controle, fica bem claro as tabelas de quantos tem caso e quantos tem no controle. Tá? É comum a gente ver nos artigos de caso controle os resultados mostrando dentro do grupo dos casos e dentro do grupo os controles. Tá? Então, é bem característico a gente ver, e eu não vi na apresentação de vocês esse tipo de tabela. Tá? Então, nós vamos ter
as apresentações, geralmente nos casos controles, a gente vai ver esse tipo de tabela aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A gente vai ver no resultado. Essa aqui tá pequenininha. Esse tipo de tabela aqui, ó. Ficou bem pequeno, né? Tá bom, Esther. Deixa eu ver se eu consigo achar uma figura maior que tenha essa tabela. Aqui. Deixa eu ver se essa daqui tá melhor. Não, tá tudo pequenininho. Não sei se vocês conseguem ver aí, tá muito pequeno. Mas a gente vai ter essas tabelas que a gente chama tabela 2x2. Né? Nessas tabelas 2x2, a gente vai ter o número de casos e o número de controle, né? Em cada um dos estudos. Então, é uma tabela muito... Aqui, eu vou mostrar para vocês de um artigo já preenchido com... também tá... Mas que coisa, tá tudo pequeno. Que chato. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa daqui grande. De um estudo de caso controle, a gente vai encontrar esse tipo de tabela aqui. Deixa eu ver se essa aqui fica maior, peraí. Não quer abrir. Tudo meio lento hoje, meu computador meio lento. Aqui, eu vou mostrar. Aqui eu consegui uma maiorzinha. Nessa aqui ficou melhor para ver. Ó, nos estudos casos controle, essa aqui tá boa, né? No estudo caso controle, a gente vai ter esse tipo de tabela aqui, ó. Os controles e os casos. Tá vendo? Sempre vai ter marcado o número de controle e o número de casos. Né? E aí vai ter as características do caso controle. Então, sempre que tiver um estudo caso controle, a gente vai encontrar esse tipo de tabela, ó. Os controles e os casos. E aí, esse tipo de tabela aqui, que eu tenho a informação dos casos e dos controles, eu chamo tabela 2x2, tá? Porque ela tem duas informações. Sempre vai ser assim, ó. E essa tabela aqui é uma tabela característica, tá? De estudo caso controle. É uma tabela 2x2. Por que 2x2? Porque eu tenho duas informações do controle, que é o sim e o não, e duas informações do caso, que é o sim e o não. E aí eu vou verificar se existe realmente diferença. Então, esse estudo aqui, por exemplo, está falando sobre o distúrbio de voz e estresse no trabalho docente. Né? Então, aqui no método, a gente vai ver o quê? Justamente essa informação, ó. É um estudo de caso controle realizado com os professores, e aí tem aqui a seleção dos participantes. Né? Então, vai ser essa seleção é muito importante no estudo de caso controle, como a Mayara falou. Então, tem que selecionar, né, quem serão os casos e quem vão ser os controles. Deixa eu ver se aqui fala o número de quantos são casos e quantos são controle. Não, só fala no resultado. Tá? Então, precisa isso ser muito bem definido. Quem que é caso e quem que é controle. Então, aqui, ó, eles realizaram 365 avaliação e 167 foram casos e 105 foram controles. Tá? Então, tem que ter essa informação de quantos casos e quantos controles. E aí a gente vai ver característico esse tipo de tabela de caso-controle. E aí, com essas informações, eu consigo verificar
se o fator de exposição, ele realmente está causando o problema. Então, aqui está falando das características, mas nessa tabela aqui, que está falando o que foi pesquisado, vai mostrar, então, qual é o fator que interfere para esses professores perderem a voz, né, ou ficarem com estresse vocal. Então, aqui a gente consegue perceber pelo valor de P, ó, que a acústica satisfatória é um fator que interfere e só. Só a questão da acústica satisfatória que vai interferir. Eu não li esse artigo, tá? Eu tô abrindo esse artigo agora, mas possivelmente isso acontece por conta que da acústica faz com que a pessoa fale mais alto, né? Porque quando ela não se ouve direito, ela começa a falar mais alto e então estressa mais a voz. Mas tem que ler aqui o artigo para saber. Mas caso controle, a gente vai ver esse tipo de tabela. Sempre tabelas mostrando o que é caso e o que é controle, para poder fazer essa comparação. E aí, com isso, eu consigo descobrir qual é o fator de exposição, que está levando ao problema. Tá? Porque eu comparo os dois e vejo o que levou ao problema. Então, essa é a principal característica do estudo caso-controle. É um estudo muito tradicional dentro da epidemiologia, tá? Muito comum de ser, assim, muito, muito trabalhado, tá? Muito mesmo. E assim, são estudos muito interessantes, porque com poucas informações você consegue ter uma boa resposta. Tá? Agora vamos continuar, então, com a apresentação. Eu vou abrir aqui, não sei qual das duas meninas que é. Aqui, da Milena. Olá. Só deixa eu compartilhar a tela antes de começar. Professora, eu não tô ouvindo nada, não. Peraí que eu vou ter que abrir aqui meu áudio, que não está aparecendo aqui para mim. Peraí. Ué. Olá, meu nome é Milena Santos Batista e hoje eu vou estar apresentando um seminário sobre estudo de corte. O trabalho que eu usei como exemplo, o artigo, tem como título Aspectos Epidemiológicos da Tuberculose, um estudo de corte. O desenho de um estudo ele pode ser definido como a forma em que se inclui e compara um sujeito da pesquisa com determinadas características, a fim de avaliar a associação entre um fator de risco de uma enfermidade ou entre um tratamento e a evolução de uma enfermidade. Então, o estudo de corte ele é um estudo observacional no qual os indivíduos são classificados ou selecionados segundo o status de exposição, sendo assim expostos e não expostos, sendo seguidos para avaliar a incidência da doença em determinado período de tempo. Os estudos de corte
de corte também pode ser utilizado para avaliar os riscos e benefícios do uso de determinadas medicação. As fases principais do estudo de corte são as seguintes. Primeiro, a identificação das pessoas sadias no início do estudo, uma montagem dos grupos de indivíduos expostos e não expostos, segmento do corte para avaliação da incidência da doença ser estudada nos 2 grupos, comparação da incidência, risco em cada corte. O estudo de corte tem algumas desvantagens. São os tipos observacionais, assim como o estudo de caso controle, trazendo toda a fragilidade do desenho observacional, quando comparado aos estudos experimentais ou ensaios clínicos randomizados, né? Então, eles têm algumas desvantagens. Eles podem ser também ineficientes para o estudo de doenças raras, ou aquelas com longos períodos de latência. E geralmente são caros e difíceis de operacionalizar no estudo epidemiológico. A perda de participante ao longo do segmento também pode comprometer a validade dos resultados. Então, tem essas desvantagens desse estudo. Bom, a introdução do artigo que foi escolhido como exemplo, então, a tuberculose, ela infecta mais pessoas que qualquer outra infecção e, portanto, é uma doença de expressiva magnitude para a saúde pública. Historicamente, a evolução dos agrupamentos humanos prestava-se à disseminação da tuberculose. Assim, a doença parece ter encontrado ambiente propício para a sua instalação. E a difusão do bacilo ampliava as possibilidades de contato. Então, o objetivo desse estudo foi descrever os aspectos epidemiológicos da tuberculose no município de Campinas, São Paulo, na população de presidiários, que iniciou o tratamento tuberculostático em 2006. O estudo teve como material e métodos os dados epidemiológicos referentes à população de presidiários, que foram analisados no banco de dados do SINAM, utilizando o programa EPINFO de 1998. Esse foi um momento determinante do PCT, que logo em seguida foi substituído o sistema de informação para o TB-Web. Então, como material e método, foi utilizado esses bancos de dados que já tinha, né, dessa pesquisa. Então, foram excluídos desse estudo os casos não confirmados de infecção por outras micobactérias, tuberculoses e cepas multiresistentes, e não estavam em situações de confinamento em presídios, no município de Campinas, São Paulo, em 2006. Então, foi analisado esse banco de dados e foi retirado os estudos que não tinham confirmação com tuberculose e estudos também que não foram feitos em presidiários. As variáveis analisadas foram idade, sexo, escolaridade, ocupação, doença associada à tuberculose, forma clínica da doença, resultado dos exames de baciloscopia, cultura de escarros e teste anti-HIV. Os resultados foram que na população foram encontrados 45 presidiários. O sexo masculino teve elevado percentual, com 88,9% dos casos estudados. A idade média foi de 30 anos, com desvio padrão de 8,4 anos. Segundo a escolaridade, os maiores valores encontrados na ausência de informações, com 46,6%, seguida de 70%. Com menos de 8 anos de estudos formais, sugere-se que um sistema de notificação mais eficaz no sistema de informação. Como referência bibliográfica, o artigo. Bom, obrigada pela...
Bom, vamos assistir, então. Assistimos aí o da Milena, e agora vamos ver o da Kathleen, que também é o de corte aí, para a gente depois falar tudo junto. Espera aí, deixa eu compartilhar a tela. Acho que eu vou poder. Olá, meu nome é Catiele, eu vou falar sobre estudo de corte. Estudo de corte, o que é? É um estudo observacional onde os indivíduos sadios são classificados de acordo com a exposição a possível causa ou a determinada doença. Pode ser utilizado para avaliar os riscos e benefícios do uso de determinados fármacos. Quais são os tipos de corte? Retrospectiva, prospectiva e corte mista. Retrospectiva acontece por coleta de dados passados, ou seja, já existentes. Prospectiva acontece por coleta de novos dados, com o propósito de abordar uma questão específica. Como realizar um estudo de corte? Para isso, existem algumas fases. Primeiro, identificar as pessoas sadias no início do estudo. Segundo, após identificá-las, é montado um grupo de indivíduos expostos e não expostos. Terceiro, segmento de corte para avaliação da doença ser estudado nos dois grupos. O grupo é acompanhado ao longo do tempo e periodicamente. É investigada a incidência da doença entre o grupo exposto e o não exposto ao fator de risco pesquisado. No mínimo, 2 investigações devem ser feitas com a população em estudo. E, por fim, é feita a comparação de incidência e risco relativo em cada corte, exposto doente e não exposto doentes e não doentes. A principal desvantagem é o valor muito alto, difícil operacionalizar e exige um longo tempo de estudo. A vantagem é que permite o cálculo direto de medidas de incidência. Exposição procede o desfecho. O artigo estudado, o artigo que eu escolhi, foi uma mamografia que fala sobre recém-nascidos de risco, e o estudo que foi escolhido é o corte retrospectivo. Os recém-nascidos de risco são os detentores de maiores taxas de morbimortabilidade e dos 2 maiores riscos de desenvolvimento de sequelas incapacitantes durante a vida. No Brasil, são considerados como fatores de risco os que nascem com baixo peso, prematuridade, asfixia, crianças internadas ou com intercorrências na maternidade, ou serviços neonatais, mães adolescentes ou com baixa instrução, histórico familiar de morte de criança menor de 5 anos e nascimento em locais de risco. O objetivo do trabalho foi analisar o perfil dos recém-nascidos de risco que foram atendidos por enfermeiros no ambulatório de segmento do Hospital Materno Infantil de Brasília, Distrito Federal. O método foi estudo de corte de retrospectiva, população composta por dados colhidos de relatórios de atendimentos e prontuários de todos os recém-nascidos de risco, atendidos entre 2013 e 2016. As variáveis contempladas foram as relativas ao nascimento, à internação, a idade gestacional, peso, tempo de internação e diagnóstico médico, ao atendimento, ao peso atual, tipo de alimentação, ganho de peso, retorno e orientações realizadas. E a procedência,
Os dados foram coletados em um banco de dados construído no programa Microsoft Excel e exportado para o programa. Posteriormente, foram estratificados de acordo com o número de consulta, ano de atendimento e o ganho de peso. Para análise dos dados, foram realizadas estatísticas descritivas. O resultado foram analisados 882 atendimentos com 629 bebês e família, sendo estes atendidos até 5 vezes pelo enfermeiro. O segmento por enfermeiro mostrou-se útil na promoção do aleitamento materno e na melhoria do ganho ponderal. Necessitaram de mais consultas os bebês que tiveram menor ganho ponderal, que foram prematuros, com menor peso de nascimento e maior tempo de internação. Conclusão. A hipótese nula foi rejeitada, sendo verificado que é possível a consulta de enfermagem com esta população, com papéis bem delineados e com alcance de resultados positivos que melhoram a assistência. Acredita-se que uma integração entre o hospital e a atenção primária deve ser instituída, o que o enfermeiro possa ser um elo valioso, de modo a fornecer cuidado integral, contribuir para que o recém-nascido de risco atinja o seu maior potencial. Obrigada. Muito bem, então tivemos as apresentações aí dos estudos de corte, né? O estudo de corte, ele é ao contrário do caso controle. Tá? O caso controle, eu parto dos doentes e dos não doentes para descobrir o que causou o problema. O estudo de corte é ao contrário. Eu parto daquilo que eu estou achando que é um problema e vou acompanhar e esperar quantos vão ficar doentes e quantos não vão ficar doentes. Ou quantos vão apresentar um problema e quantos não vão apresentar um problema. Então, um estudo de corte, ou corte, que falam, a pronúncia, é aquele estudo que chama de acompanhamento. É um estudo de segmento. Tá? A palavra corte, para vocês não esquecer, para fazer associação, quem assistiu aí o filme 300, assistiram o filme 300, lá os espartanos, essa palavra corte, ela surge daquela época, né, dos gregos, né, e dos romanos, que eles criavam cortes de exércitos, né? Então, corte é um grupo que é acompanhado. E os 300, para vocês não esquecerem, era uma corte dentro do exército do Leônidas, né? Então, façam essa associação. E o Leônidas, como bom líder, ou como bom pesquisador, fez o acompanhamento da sua corte até o final. Né? Então, os estudos de corte, eles são estudos excelentes, porque eles dão respostas que são, assim, certezas, né? São certeza que aquele fator influenciou no aparecimento de uma doença ou no aparecimento de um problema, só que tem esse problema do acompanhamento. Para você acompanhar um grupo de pessoas, você precisa ter muito dinheiro, né? Você precisa ter um grupo de pesquisa muito grande, porque você não pode acompanhar um período curto, né? Geralmente, os períodos de acompanhamento precisam ser longos para aparecer a doença. Né? Porque, por exemplo, se você vai estar querendo descobrir a causa de um câncer, por exemplo, e você vai acompanhar os indivíduos e verificar quantos daqueles grupos ali vão ter câncer.
vai demorar para aparecer essa doença. Então, você vai ter que acompanhar anos e anos esse grupo. Então, sai caro fazer acompanhamento de corte. E por isso são estudos menos realizados. Então, geralmente, a gente vai ver estudo de corte em grupos de pesquisas que já são bem estabelecidos e que ficam anos acompanhando. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo magnífico, tá, de um estudo de corte realizado pela Universidade Federal de Pelotas, que acompanha recém-nascidos pelotenses desde 1983. Lá tem um grande pesquisador, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu vou olhar aqui. Peraí. Epidemiologista, Corte Pelotas. Esse cara, ele trabalha já há mais de 30 anos, né, nesse grupo que ele formou, que ele acompanha desde 1982. Eu falei 1983, né? Errei, é 1982. Deixa eu pegar aqui o nome dele, eu esqueço o nome dele. E ele acompanha todo mundo que nasceu lá em Pelotas, tá? Lá no Rio Grande do Sul. É o Fernando Barros. Ele é um médico pediatra, né? E ele começou, então, a desenvolver, em 1982, esse estudo de corte. E aí, depois de começar em 82, tem várias cortes. Então, cada ano, ele acompanha uma corte de crianças que nascem. Então, todo ano se inicia uma nova corte. E aí, como lá a universidade que ele trabalha, que é a Federal de Pelotas, tem alunos, né, distribuídos em todos os centros de saúde, eles acompanham essas crianças até a fase adulta. Tá? Só que, claro, esse é um projeto grande, que tem muito investimento, só que as respostas são excelentes. Então, quando vocês quiserem ver resultados de estudo de corte aqui do Brasil, peguem os estudos de corte lá de Pelotas. São excelentes. E foram eles que descobriram, por exemplo, que aqui no Brasil, as mães adolescentes têm mais risco de ter criança prematura. Foram eles que descobriram que quem nasce prematuro tem mais chance de desenvolver problemas de saúde. Foram eles que descobriram que as mães que bebem e fumam têm mais chance de ter crianças doentes. Então, todas essas afirmações que hoje a gente faz são baseadas nos estudos dessa corte, né? E é interessante, eu sou pelotense, eu nasci em Pelotas, e eu sou da corte de 1985. E esse é um problema dos estudos de corte. Eu nasci em Pelotas em 85, entrei para o estudo de corte, na minha carteirinha de vacinação eu tinha o meu número, né, da corte, e eu estava sendo acompanhada. Só que aí, em 1989, o meu pai foi transferido no quartel para Manaus. E aí eu fui para Manaus. E aí meu irmão, que tinha nascido em 86, também era de uma corte. Só que aí o que aconteceu? Quando a gente mudou da cidade, a gente perdeu o acompanhamento. Então, essa é uma outra desvantagem do estudo de corte. No estudo de corte, você perde os seus pesquisados. Então, nós dois, por exemplo, perdemos, né? Eles perderam as nossas informações. Então, assim, isso é um fator ruim para o estudo, né? E assim como nós saímos, teve várias outras crianças que acabaram se mudando da cidade e que perderam, né? Se perderam dentro das cortes, tá? Mas é muito interessante porque os resultados são excelentes. Eles têm uma das cortes, que é a de 93, que foi acompanhada. Cadê? Deixa eu ver. Eles acompanharam
de 93 até 2004. E aí eles descobriram coisas do tipo assim, quem tem mãe de baixa instrução vai ter menos chance na vida, vai ganhar menos, vai estudar menos, vai ter empregos que ganham menos. Quem tem mães que tinha problema com álcool, com drogas, também tem mais chance de desenvolver esse perfil na vida adulta. Então, assim, são resultados magníficos. Só que, como vocês já podem imaginar, precisa-se de muito tempo, né? Porque você vai esperar aquela doença acontecer, aquela doença ou aquele problema acontecer. E você não sabe quando isso vai acontecer. Então, você fica esperando. Você vai acompanhando de tempo em tempos até o problema aparecer. Pode falar, Ellen. Professora, muito legal, adorei isso que a senhora falou. Eu não sabia que desses estudos, assim, olha que legal, né? Deixa eu falar para a senhora, eu acho que agora vai ser muito importante, agora na pandemia, né? Porque mais para frente a gente vai saber as consequências da pandemia através desse estudo, né? Exato, Ellen, bem lembrado. Tem várias cortes que se começaram agora com Covid, tá? Então, são pessoas que estão sendo acompanhadas, né, e que vão ser acompanhadas ao longo do tempo, para a gente descobrir todos os problemas que o Covid causa, né? Porque a gente só vai descobrir realmente os impactos que o Covid deixou daqui a 10, 20 anos. Né? Então, é muito interessante, né? Agora a gente vai estar vendo esse estudo acontecer. Né? Então, tem várias cortes no mundo inteiro, né? E assim, fora do Brasil, essas cortes são melhores do que a nossa, porque tem mais participantes e tudo, então faz um acompanhamento maior. Aqui no Brasil, a gente tem um acompanhamento também de corte muito interessante, que faz de hipertensão diabético, não, de pacientes com doenças crônicas, que são acompanhados pelo Ministério da Saúde através do telefone. Eles fazem eu esqueci o nome do grupo, gente. Esqueci o nome desse grupo que faz o acompanhamento, e aí eles fazem a pesquisa por telefone com a pessoa. A cada 6 meses, eles ligam para a pessoa e perguntam, né, o que aconteceu naqueles 6 meses. Quantas vezes foi no médico, quantas vezes foi internada, se trocou o remédio e tal. E aí eles estão acompanhando essas pessoas há mais de 10 anos. Então, tudo que a gente sabe das doenças crônicas hoje aqui no Brasil é muito em função dos resultados dessas pesquisas de corte. Né? Então, esses estudos de corte são maravilhosos. Só que tomem cuidado, porque às vezes tem alguns estudos que usam a palavra corte, mas não tem a característica do estudo de corte, do acompanhamento a longo prazo. Por que isso? Porque a palavra corte quer dizer grupo. Então, às vezes, as pessoas usam o termo corte para dizer que estudaram um grupo e não que fizeram um estudo de corte. Tá? Um estudo de acompanhamento de corte. Então, tenham esse cuidado, porque tem muita gente que faz essa pegadinha do malandro, tá? De colocar lá que é um estudo feito com uma corte e não um estudo de corte, tá? Tem diferença aí. Corte como método e corte como palavra, como designação, tá? Então, tenham esse cuidado aí, porque tem muita gente que vende esse termo errado, tá? Mas o estudo de corte, outra característica bem comum é que vocês vão ver também, deixa eu mostrar aqui, os resultados, né, aparecendo nas tabelas 2x2 também. Os resultados estão tudo que eu tô abrindo aqui tá ficando pequenininho. Tá, esse aqui ficou um pouquinho maior. Vou mostrar aqui para vocês, só para a gente comparar. Aqui na minha busca mesmo, esse aqui que está aqui no cantinho, ó. O estudo olha a diferença do estudo de corte e do caso controle.
tá? O estudo de corte, olha aqui, de corte, eu parto do fator e vou acompanhar os expostos e os não expostos. Quem vai desenvolver a doença e quem não vai. No estudo caso-controle, eu parto ao contrário. Eu parto dos doentes para saber qual é o fator de exposição. Tá? Então, eu tenho duas partidas diferentes. O estudo de corte, eu parto do problema para descobrir a doença, e no estudo de caso-controle, eu parto da doença para tentar descobrir o fator de exposição, tá? O que levou à doença. Então, eles trabalham nessa mesma ideia, né, da tabela 2x2. Então, expostos, não expostos, casos e controle, né, ou casos e não casos no caso da corte. Só que eles trabalham numa versão diferente. A corte parte do fator de exposição até chegar à doença, e o caso controle parte da doença para o fator de exposição. Tá? Aí tem aqui, ó, uma imagem que eu acho bem legal, que mostra aqui, ó, como é que a gente faz os estudos, ó. Então, um estudo de corte parte da causa ou da exposição para chegar ao efeito. Então, eu parto do problema, né, da exposição, para chegar a alguma doença. E o estudo de caso-controle, ele faz ao contrário. Ele parte da doença para tentar descobrir a causa daquela doença. Tá? E aí tem o exemplo aqui do transversal, que pega tudo ao mesmo tempo, tanto as causas como as doenças, tudo junto. O outro nome que vocês podem encontrar aí, que é característico no estudo de corte, é que o estudo de corte também é chamado estudo longitudinal. Tá? Longitudinal. Por que longitudinal? Porque você vai acompanhar ao longo do tempo aqueles indivíduos. Tá? Esse acompanhamento, ele pode ser curto ou ele pode ser longo. Quanto mais longo, mais resultados você vai ter. Tá? Então, a gente precisa saber aí essa característica. Mas pode ter estudos de corte que são períodos pequenos por conta da característica do indivíduo. Por exemplo, assim, se eu quiser trabalhar com recém-nascido, recém-nascido é o indivíduo que nasce e vive até 28 dias. Então, a minha corte vai ter só 28 dias, porque passando de 28 dias não é mais recém-nascidos. Se eu quero trabalhar uma corte de menores de 1 ano, eu vou trabalhar apenas até chegar a 1 ano, porque depois de 1 ano já é maior de 1 ano. Então, tem algumas cortes que são tempos menores por conta da característica do grupo. Tá? Então, a gente tem essas particularidades. Tá? Mas o estudo de caso e controle e o estudo de corte são os estudos, assim, ouro da epidemiologia. Tá? São os estudos muito utilizados, são os estudos assim mais bem delimitados que a gente tem hoje dentro da epidemiologia. As características já estão bem colocadas, né? Como que tem que ser feito, o que tem que ser feito, o que a gente descobre ou não. No estudo de corte, a gente consegue fazer o cálculo da incidência. No estudo de caso-controle, a gente só consegue fazer o cálculo de prevalência. Né? Então, tenham cuidado também enquanto estiverem lendo em relação a isso. No estudo de corte, a gente calcula a incidência, porque é a doença nova que vai aparecer. No estudo de caso e controle, como eu já sei a doença, eu só consigo calcular a prevalência, tá? Porque eu não sei quando aquela doença apareceu. Então, são estudos, assim, muito, muito legais, muito bons de ler e que trazem resultados muito certos, tá? Muito acertativos. Os resultados de estudo de caso-controle e de corte são resultados que, na maioria das vezes, tá? Trazem, assim, respostas,
né, para desvendar aí as doenças, né? Tanto que as principais descobertas que a gente tem na área da saúde e que a gente tem até hoje são baseadas de estudo de caso-controle ou de corte, né? Um exemplo básico disso é um estudo que definiu a associação entre o cigarro e o câncer de pulmão, tá? Que foi um estudo de corte de uns médicos britânicos em 1900 e bolinha, que começaram a perceber que no hospital que eles trabalhavam, tinha muitos colegas de trabalhos, muitos médicos que estavam morrendo de câncer no pulmão. E aí, então, eram dois cardiologistas desse hospital que decidiram acompanhar os seus colegas médicos. E aí, todo mundo, então, que trabalhava no hospital como médico, eles faziam um questionário e iam acompanhando essa pessoa até a pessoa morrer. E aí, baseado, então, nesse estudo de corte, eles descobriram que aqueles que morriam de câncer de pulmão é porque fumavam cigarro, né? E aí, então, a partir daí, a gente soube que o cigarro é uma das causas do câncer de pulmão. E assim foi descobertas inúmeras outras causas para inúmeras outras doenças, tá? Através desses tipos de estudos, né? Que são estudos muito interessantes. Então, assim, são estudos muito interessantes para ler, porque a resposta é muito legal, né? A resposta nos dá realmente aquilo que está acontecendo. Só que a gente tem que ter cuidado com essas respostas, porque o que acontece? As pessoas criticam muito a ciência, principalmente aqueles que não entendem, de falar assim, vocês já devem ter visto várias vezes aquela história assim, hoje tomar uma xícara de café faz bem. Aí amanhã, tem demais, né, Michael? Aí amanhã tomar uma xícara de café faz mal, né? Ou senão, eu acho que o que mais sofreu ao longo dos anos com isso é o ovo, né? Um dia sai uma pesquisa falando que o ovo é bom. Outro dia sai outra pesquisa falando que o ovo faz mal. Já viram isso, né? Cada dia sai um. Aí as pessoas ficam assim, não dá para acreditar em nada, porque todo dia muda, todo dia descobre um negócio diferente, vai todo dia mudando, não dá para acreditar em nada. Já ouviram isso, né? Essas conversas. O que acontece com essas conversas? Essas conversas acontecem porque as pessoas não sabem identificar qual é o tipo de estudo que está sendo feito. Então, agora que vocês viram aí, a gente só viu os principais tipos de estudo dentro da epidemiologia, né? Que foi esses 5 que a gente viu. Vendo só esses 5, a gente já sabe que os estudos descritivos e transversais não vão ter uma resposta tão boa como o estudo de caso, controle de corte. Então, é claro que se eu fizer um estudo transversal, eu não posso querer comparar ele com o estudo de caso, controle ou de corte, porque o estudo de caso e controle de corte é que vai me dar uma resposta mais certa. Aí, o que a gente vê na mídia? Eles pegam um estudo que eles não têm a mínima noção disso que eu estou falando para vocês, dos níveis de estudo que tem, dos impactos que esses estudos têm e como esses estudos estão feitos, e aí trazem uma informação solta lá, sem explicar como que foi feita a pesquisa. Aí é claro que um dia vai dar uma resposta, outro dia vai dar outra. Tá? Então, a gente tem que também aprender a conseguir classificar qual estudo é melhor do que o outro e qual estudo que eu vou confiar, qual estudo que eu vou seguir,
Tá? E isso, gente, é muito em função do método e do estudo. Então, quando precisarem tomar decisões na vida de vocês, na vida profissional de vocês, né, ou precisarem tomar decisões na vida acadêmica, né, se tornarem pesquisadores, se forem fazer mestrado, doutorado, tenham esse cuidado, tá? Qual é o nível de pesquisa que você está lendo? Porque não é porque está publicado como artigo científico que aquele trabalho é bom. Então, tomem esse cuidado. E aí, os tipos de estudo, a mesma coisa. Entre confiar num estudo descritivo e no estudo de corte, é claro que o estudo de corte vai ter uma resposta melhor. É claro que o estudo de caso e controle vai ter uma resposta melhor, se forem bem feitos. Né? Então, tomem cuidado. Outra questão, sempre lembrem que a gente está trabalhando com amostras. A gente não está trabalhando com populações. E toda vez que a gente trabalha com amostra, a gente tem a chance de errar. Tem um erro ali, tem a exceção. Então, tomem cuidado quando forem falar isso. Porque o que acontece? Já ouviram falar naquele estudo lá que tomar vacina causa autismo? Já ouviram isso na internet? E principalmente o pessoal aí do grupo anti-vacina adora falar nesse estudo, tá? Que a vacinação era um fator de risco para causar autismo. E esse estudo foi publicado, é um estudo científico. E aí, sabe o que aconteceu? É um estudo que teve um delimitamento errado, tá? Teve, assim, um delimitamento, um método dele está errado. E aí as pessoas leram o resultado e utilizam isso como se fosse uma verdade, sendo que o método está errado. Entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Precisa ter essa atenção na hora de ler os estudos. Ver se aquilo realmente foi bem feito ou não. Se não, e nos enganam com qualquer coisa. Tá? Senão, toda fake news vai continuar sendo fake news. Então, tomem cuidado em relação a isso. Tomem muito cuidado, né? Em qual artigo estão seguindo, em qual publicação vocês estão pegando, qual é o método do estudo. É claro que um estudo descritivo, ele só vai descrever, ele não vai te mostrar nada, ele só vai descrever aquele grupinho que ele trabalhou. Um estudo de corte, sim, mas tem que ser uma corte bem feita, tem que ser uma corte bem acompanhada. Um estudo de caso-controle é excelente, mas os casos têm que ser muito bem delimitados, o diagnóstico tem que ser muito bem feito, para saber se realmente teve a exposição ou não. Tá? Então, tomem esses cuidados quando forem pegar esses estudos. Tá? E aí, teve um grupo, né, que todo o grupo desistiu, que foi o grupo que era o ensaio clínico, né? Que era o ensaio clínico, o tema desse grupo. Então, todo o grupo desistiu, nós não vamos ter a apresentação deles, mas eu vou falar para vocês, então, o que são os ensaios clínicos. Tá? Os ensaios clínicos não são os primeiros, assim, não são, como posso dizer para vocês? São estudos muito específicos, tá? Os ensaios clínicos. Por que são muito específicos? Todos os estudos que a gente viu até agora, transversal, descritivo, ecológico, caso-controle e de corte, são estudos observacionais. Tá? Todos são observacionais. O que são estudos observacionais? O pesquisador que está fazendo a pesquisa, ele apenas observa o que está acontecendo com aquela população. Os estudos de ensaio clínico são estudos de intervenção. Ou seja, o pesquisador vai intervir para descobrir a resposta. Então, são estudos
muito particulares, tá? E que envolve, né, mais cuidado no seu desenvolvimento, porque você vai causar uma intervenção no indivíduo. Aí isso quer dizer o quê? Isso vai ser usado aonde? Vai ser usado, por exemplo, para testar medicamentos, vai ser usado para testar vacinas, vai ser usado para testar novos protocolos, vai ser usado para testar, por exemplo, defensivo agrícola, tá? E assim por diante. Vai ser testes, tá? Então, os ensaios clínicos são quando a gente faz testes. Esses estudos são chamados estudos de intervenção, ou seja, o pesquisador vai modificar alguma coisa dentro do seu grupo de pesquisa. Tá? Então, são estudos, né, mais detalhistas, onde se precisa ter um maior cuidado, né, e um maior a intervenção, né, gente, é um estudo muito complicado de fazer porque interfere diretamente mexer com a vida das pessoas, né? Então, por exemplo, é o caso aí das vacinas, que a gente viu agora essa corrida para descobrir uma vacina, né? Mas isso não é uma coisa tão rápida assim para acontecer. Vou mostrar aqui para vocês, então, as fases de um estudo de ensaio clínico. Tá? Então, o ensaio clínico, ele não é um estudo que pode ser feito tudo junto, nem nada. Ele tem fases que precisam ser cumpridas. Tá? Então, a primeira fase, esse aqui é um exemplo de um ensaio clínico, né, que realmente aconteceu, que é sobre trabalhar as demências, tá? Então, mas a gente pode usar ele como exemplo por conta das fases. Essas fases tem em todos, tá? Em todos os ensaios clínicos. Então, a primeira fase, ela acontece ainda na descoberta de alguma molécula, de algum princípio ativo, de alguma vacina, enfim, de algum achado. E aí, a primeira fase que se tem desse teste aqui é dentro dos laboratórios, né? Onde se fazem testes in vitro ou em vivo, né? Então, é você descobrir ali uma coisa nova que você está pesquisando. Vou dar um exemplo para vocês de quem está nessa fase de teste. Aqui na Unemat, por exemplo, a gente tem um grupo que é coordenado pela professora Larissa, e pela professora Larissa da enfermagem e pela professora Carla Galbiati, da agronomia, que elas trabalham a questão do própolis e do mel. Então, elas estão tentando descobrir como que o própolis e o mel e outros fatores do mel, né, outras características do mel, podem estar sendo utilizados como remédio. Então, elas estão nessa fase aqui in vitro, né? Elas estão colocando lá mel nas bactérias, estão colocando mel nas moléculas para ver os resultados que acham. Então, estão tentando descobrir uma coisa nova. Certo? Isso é feito para vários aditivos. Eu tenho um colega que fez mestrado aqui nas ciências ambientais, aqui na Unemat, e ele estudou, né, como que fala? Um líquido que sai de uma glândula do jacaré e que ajuda a cicatrização. Então, ele fez essa primeira parte aqui, tá? Que é descobrir em laboratório. Depois disso, a gente diz que o estudo entra numa fase pré-clínica ou fase 0. O que vem ser essa fase pré-clínica? Essa fase pré-clínica é quando eu testo aquela coisa nova que eu descobri, aquela molécula nova, em animais, tá? Que geralmente são os famosos ratinhos, né? Os ratos de laboratório.
Tá? Então, essa é a primeira fase, a fase 0. Aqui, eu vou testar a segurança e a toxicidade daquilo que eu descobri e verificar a farmacodinâmica e a farmacocinética, né, dentro do organismo. Então, como que essa substância que eu descobri vai agir dentro do organismo do ratinho. Passado essa fase, eu entro, então, para que a gente chama da fase clínica. Na fase clínica, a gente tem 4 fases, tá? Então, na primeira fase, é quando já entra o teste em pessoas, onde são verificados, são solicitados, né, pessoas saudáveis, e é feito, então, pequenas administração desse componente que foi descoberto e é verificado como acontece a absorção, a distribuição, a metabolização e a eliminação dentro desse indivíduo, tá? Aqui, geralmente, são poucos indivíduos, tá? São poucos indivíduos. Por quê, gente? Aqui eu estou fazendo uma intervenção. Se isso aqui pode dar errado e matar todos esses indivíduos. Tá? Então, isso aqui é muito sério, muito grave. Isso aqui só é feito quando se tem uma certeza que já aqui com os ratinhos. Aí depois, se caso na fase 1 apresentar resultados positivos, eu entro na fase 2. Na fase 2, né, que é já a segunda fase, eu vou ter a primeira utilização, né, com pacientes, quando eu estou testando um remédio, por exemplo, eu já vou pegar aqui pacientes doentes, né, e testar, e vou verificar, então, a eficácia e verificar qual é o efeito, qual é o estabelecimento da dose e da posologia desse remédio novo. Ou, por exemplo, da vacina do Covid. Quanto eu vou aplicar? Eu vou aplicar 1 ml? Eu vou aplicar 5 ml? Eu vou aplicar 0,5 ml? Então, é aqui que vai se decidir na fase 2. Se caso aqui eu tiver resultado positivo, eu vou para a fase 3. Na fase 3, eu tenho uma população grande, que varia aí de 1.000 a 3.000 pessoas. E aí, aqui, eu testo, então, se teve interação, se teve eficácia, se teve contraindicação. E aí, no caso, se nesse processo aqui, da fase 3, eu tiver resultados positivos, eu vou, então, entrar com o pedido, né, para a comercialização desse produto novo. Então, ele vai passar por uma submissão e numa aprovação, e aí, se caso for aprovado, ele passa, então, a ser distribuído à população, né? A população que foi estudada, que se tem certeza que não vai causar problema, e eu fico acompanhando os efeitos ao longo dos anos também. Então, a gente consegue ver esse passo a passo aqui do ensaio clínico agora com a vacina do Covid, né? A gente consegue observar tudo isso. E aí é assim, gente, como é que isso aqui é feito? Nessa fase aqui é uma publicação, nessa é outra, nessa é outra, nessa é outra, nessa é outra e nessa é outra. Tá? Então, cada fase precisa ser publicada cientificamente para que seja analisado para continuar a próxima fase. Certo? Então, esse é o processo que a gente está observando agora acontecendo com a vacina, né? Fica fácil com a vacina. Então, vocês vão ver na internet e nos jornais falando assim, essa vacina está em fase 2, essa vacina está em fase 3, essa vacina está aguardando autorização. Então, o que é isso? São essas fases aqui, tá? Aqui estão as vacinas, até chegar na fase 4, que é a final. Então, os ensaios clínicos, eles ficaram, assim, populares, digamos assim, né, com a questão do Covid. Só que ainda dentro dessas fases, a gente vai ter dentro, né, do ensaio clínico, a gente tem essa característica aqui de como que é estudado,
principalmente da segunda para a terceira fase, né? Então, como que isso é feito? Então, a gente pega a população de estudo e aí a gente vai dividir essa população em 2 grupos. Um grupo que vai receber a intervenção e outro grupo que não vai receber intervenção, que vai receber um placebo. E aí eu vou estudar nos 2 grupos qual que foi o desfecho, tá? Qual que foi? Se foi o desfecho positivo ou se não teve nenhum desfecho. Aqui é a mesma coisa. O que acontece é que o pesquisador que está aqui, ele não sabe qual que é o grupo que tem intervenção e qual que é o grupo que tem placebo. Então, esse tipo aqui de estudo, a gente chama de estudo cego, né? Onde o pesquisador não sabe qual é o grupo que recebeu a intervenção e qual que é o grupo que recebeu o placebo. E aí vai fazendo o acompanhamento e ele só vai saber quem recebeu o quê no final, depois que eu já tenho a resposta final. Tá? Então, aí se chama cegamento. Aí a gente tem duplo cegamento, triplo cegamento. O que é isso? Qual é a fase que o pesquisador não sabe que está acontecendo. Tá? Aí depende do tipo de estudo, do que você vai estudar. Porque o que assim, em medicamentos não acontece tanto, mas em estudos que está avaliando intervenção, né? Isso, Maicon, na vacina do HIV, que está na fase 3, eles estão fazendo isso, né? Eles estão aplicando em algumas pessoas a vacina, e em outras estão aplicando placebo. Aí, o que tem que acontecer para ver se a vacina funcionou? Nesse grupo aqui que recebeu, eu estou apontando o lugar errado, nesse grupo que recebeu a vacina, tem que ter um desfecho positivo, né? Tem que ter bastante imunizados. E aqui no placebo, tem que ter nenhum imunizado. Se isso acontecer, é sinal que a vacina vai funcionar. Tá? Que foi o que foi feito na Covid. Você aplica na metade do grupo, você aplica placebo, na outra metade você aplica a vacina. Aí depois você faz o exame na pessoa. Se os que tomaram vacina desenvolveram imunidade e os que tomaram placebo não desenvolveram, é porque a vacina funciona. E aí, esses percentuais que a gente vê na televisão, assim, a vacina da Oxford funciona 80%. A vacina, eu não sei qual é o valor, tá? Eu estou chutando aqui como exemplo. A vacina da AstraZeneca funciona 50%. Por que quer dizer isso? Porque é dentro do grupo aqui que está sendo analisado quantos foram imunizados. Então, se eu vacinei 10, a cada 10 que eu vacinei e deu 80%, 8 foram imunizados. 2 não foram. Isso é ruim? Isso é a probabilidade de acontecer dentro de um grupo maior. Tá? Nenhum remédio é 100%, nenhuma vacina é 100%, porque a gente sempre vai ter as exceções no corpo. Certo? Isso daí é fato. Um remédio que funcione para mim, talvez não funcione para vocês. Por quê? Porque cada organismo age de uma maneira diferente. Ah, mas eu tomei e vocês também tomaram. É assim que funciona. Não tenho certeza que vai dar certo para todo mundo. Aí, quando a gente lê lá na bula dele, ele vai dizer: tem 96% de chance de 96% de chance de acabar com a dor da pessoa, se for um analgésico, por exemplo. Tá? Então, sempre vai ter esse percentual. E hoje, infelizmente, estão usando isso como um fator de discórdia, tá? Mas isso, gente, sempre aconteceu, tá? Isso sempre foi assim. Não é agora com Covid que está sendo diferente. A vacina do Covid passou por todas essas fases.
Aí vão falar assim, mas por que a do Covid descobriu tão rápido e a do HIV, por exemplo, ainda não se descobriu se tem HIV desde 1983? Por quê, gente? Porque existem interesses por trás disso, né? É claro que se você tem o mundo inteiro, os pesquisadores do mundo inteiro, os maiores laboratórios do mundo inteiro, procurando uma mesma molécula, é claro que vai achar mais rápido, né? E tem um interesse do mundo inteiro, tem um mundo inteiro querendo comprar essa vacina. Tá? Quantos governantes querem comprar, por exemplo, a vacina do HIV, que o Maicon deu o exemplo aí, que está sendo feita, né? Está sendo testada. Quantos governantes vocês acham que vão comprar? Vão querer comprar? Sabe? Então, tem tudo isso por trás também dessa parte desses estudos. Mas que os estudos da vacina do Covid passou por todas essas fases, passaram. Por que foi tão rápido do Covid e não foi do HIV? Porque se tem interesse por trás disso. É claro que se todos os países quisessem acabar com o HIV, né? Se o HIV não fosse uma doença estigmatizada ainda, se fosse uma doença de gente rica, já tinham encontrado a vacina para o HIV, gente. Tá? Então, isso daí tem todo isso por trás. Tá? Não é que agora, com Covid, isso andou errado. Não andou errado. Passou por todas as fases. É que tem um interesse muito grande e muitos laboratórios do mundo inteiro, trabalhando a mesma coisa. Tá? É como se você juntasse todos os cientistas do mundo inteiro e eles estivessem trabalhando para descobrir a mesma coisa. Que foi o que aconteceu com o Covid. Tá? Por isso que aconteceu tão rápido. Tá? Então, não precisem ter medo que a vacina não presta, que a vacina vai ter reação. Passou pelas fases que tinha que passar. É claro que está sendo rápido porque todo mundo quer vender, porque todo mundo quer comprar. Tá? E aí, claro que se tem esse interesse por trás das coisas, né? Por que não descobriram uma vacina até hoje para hanseníase, por exemplo? Se a hanseníase é considerada a doença mais velha do mundo, porque tem leproso lá na Bíblia. E por que até hoje não tem vacina de hanseníase, gente? A gente não pode ser iludido, né? Até hoje não tem vacina de hanseníase, porque hanseníase é doença de pobre. É doença de país subdesenvolvido. Tá? Não tem hanseníase nos Estados Unidos, não tem hanseníase na Europa. Tem hanseníase no Brasil, tem hanseníase na África. Tá? Então, a gente não pode se iludir. Tá? Tem que parar de achar que a gente, essa autoestima alta que o brasileiro tem, achando que é muita coisa num universo mundial, e não é. Tá? Não vamos se iludir. Por que não tem vacina da malária ainda? Porque não tem interesse, gente. Porque esses estudos que precisam de intervenção precisam de muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Vocês viram agora as cifras do Covid, né? Vocês viram quanto que foi pago para a Fiocruz, quanto que foi pago para o Butantan, quanto de dinheiro eles precisaram, quantos materiais eles precisaram para fazer a vacina do Covid. Tá? Vocês acham que teve esse interesse para as outras doenças? Não teve, né, gente? Então, a gente tem que ser realista também. Tá? Mas os ensaios clínicos, é importante que quando a gente pegue para ler, vocês vão perceber que eles são sempre estudos assim, repartidos. E os artigos vêm por fase. Tá? Na faz a fase 1, depois a fase 2, e vai publicando por fases. Né? E aí, para a gente entender o processo inteiro, a gente tem que ler todas as fases. Tá? Desde a fase pré até a última fase. Certo? Então, tem isso. Aí, claro, por exemplo, a questão do Covid, nós estamos na fase 4.
A fase 4, que é a fase de aplicação em todo mundo, não é a fase final, né? Porque todas as reações que a vacina está causando e as reações que elas podem vir causar ao longo dos anos, que a gente não sabe ainda, porque não faz um ano ainda que a gente vacinou, isso está ainda sendo computado, está ainda sendo analisado, como todas as outras vacinas também estão até hoje. Então, se eu tomo uma vacina, por exemplo, sei lá, a gente nem toma mais porque é adulto, mas da paralisia infantil, e dá uma reação, essa reação ainda é estudada, porque está na fase 4. A mesma coisa vale para os medicamentos, tá, gente? Vocês já ouviram muito isso, né? Tem medicamento que está há 30 anos sendo utilizado e, de repente, param de fazer aquele medicamento. Ah, mas por que parou aquele medicamento? Porque o estudo, a fase 4, ela nunca para. Tá? Ela segue ao longo dos anos e aí, às vezes, depois de 30, 40 anos, descobre que dá problema e aí para de fazer aquele remédio. Ah, mas quem tomou o remédio nos últimos 30 anos? Paciência. Né? Se fez bem para você, ótimo. Ah, mas uma pessoa morreu daquele remédio. É o risco que a gente corre. Tá? Então, a gente não pode também, assim, digo se iludir, mas assim, a gente tem que ter sempre essa consciência de como as coisas funcionam. Por isso que a atenção de qual laboratório, de qual método foi utilizado, quantas pessoas foram testadas, tudo isso. Por que a Anvisa não libera remédio do dia para a noite? Porque os caras da Anvisa têm que estudar horrores para saber, para ter certeza que aquilo ali não vai causar um mal. A gente sempre está falando de ensaio clínico, a gente está falando de custo-benefício. Tá? Então, sempre, esse povo estuda um monte para poder liberar esses remédios. E isso não pode ser feito do dia para a noite. Então, a gente tem que também saber ter essa noção de como que as coisas funcionam. Né? E aí, analisar, né? O que vale e o que não vale a pena, o que é bom e o que não é bom. Certo? Então, a gente encerra hoje os nossos seminários, né? Os seminários foram muito bons, teve uns que capricharam bastante nos slides, né? Apresentações muito legal. Eu vou pedir para Milena e para Catiele também me mandarem os artigos que ela usaram, elas não estão aqui agora. A Milena está aqui. O artigo que usou, tá? De exemplo, para eu colocar lá na sala. Perguntas, pessoal? Professora, pode mandar no WhatsApp? Pode mandar no WhatsApp. Tá. Pode mandar no WhatsApp que eu já envio para lá. Então, na aula que vem, a gente vai ver uma última parte, que é a vigilância epidemiológica em si, né? Vou passar para vocês o que a vigilância faz, qual é que é a função da vigilância epidemiológica, né, dentro do serviço de vigilância em saúde, para vocês terem essa noção, né, que é uma outra parte da epidemiologia. E aí nós seguimos já para a fase final da nossa disciplina, né, que já são as apresentações, né, dos banners, né? Então, a gente tem ainda a semana que vem com aula, e aí, dia 25, a gente já começa, então, a apresentação dos banners. Tá bom? Professora, os Pode banners a gente vai apresentar na aula ou vai ser gravado? Quem não puder apresentar na aula, grava. Ah. Quem quiser apresentar na aula, pode apresentar na aula. Tá? Professora, eu posso te fazer uma pergunta, mas tá, espera a senhora terminar tudo aí eu pergunto. Não pode perguntar, eu já terminei. Ah, tá. Não, era sobre a outra matéria. Ah, tá. Então espera um pouquinho que eu já te falo. Tá. Uhum. Tá bom? Pessoal, mais alguma coisa? Professora, em relação à dupla, pode fazer com outra pessoa que esteja sem? Que esteja sem, sim. Só que aí façam só dupla, tá? Tá.
Só dupla. E quem quiser fazer sozinho, como, por exemplo, o Eduardo preferiu fazer sozinho, também sem problema. Tá? Professora, no caso a senhora vai inserir as duplas lá de novo? Porque entro para tentar olhar e não consigo, diz que eu não estou cadastrada. Uai, eu não ia mexer lá de novo, não, Ellen, porque vai Porque ser. minha dupla mudou, né? Porque a menina que tá comigo, ela não tá fazendo nada. Então, não tem problema vocês mudarem entre vocês, entendeu? Só que sejam só duplas. Então, mas eu falo assim, por questão de mandar o trabalho, né? Não, para mandar, só um dos dois manda. Não precisa ser Mas os não dois. aparece para nenhuma de nós duas, estamos sem cadastro. Ah, não aparece lá o Não. trabalho? Não. Tá em tarefa em Aconteceu com grupo. outras pessoas também, eu conversei com outras meninas, elas falaram também que teve esse problema. Então, me mandem no e-mail. Tá. Tá? Manda no e-mail. Melhor mandar no e-mail, então. Não tem problema, eu corrijo pelo e-mail e depois passo a nota para lá. Tá? Ai, gente, o que será acontecendo? Eu consigo ver aqui. Para mim, tá aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó, em tarefas. Aí tem aqui as tarefas individuais. E aí tem tarefas em grupo. Uhum. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar isso aqui. Peraí, vamos ver se agora vocês conseguem ver. Porque, às vezes, esse negócio... Eu vou botar como tarefa individual. E, às vezes, o SIGA, ele fica pedindo lá os grupos. Dê uma olhada se agora aparece lá para vocês. Peraí. Eu acho que agora vai aparecer. Porque, às vezes, é por causa desse negócio do grupo. Que fica... Tô tentando entrar aqui, professora. Tá bom. Tá, mas aí acho que agora vai aparecer. Então, na aula que vem, a gente fala aqui de vigilância em saúde, e aí depois já é os boletins, tá? Aí eu mandei lá no WhatsApp o modelo do boletim, né? Que foi até um modelo que o Eduardo fez. Eu vou acrescentar ele aqui também, para ficar todos padronizados no mesmo modelo que o dele, que ficou muito bom. Vou até incluir já aqui. Tá? E aí a gente se encontra, então, na semana que vem para terminar. Apareceu, professora. Apareceu? Aí, beleza. Uhum. Para terminar esse conteúdo, tá, gente? Uhum. Muito Tá, obrigada por hoje. Professora, peraí, deixa eu perguntar. Ah, tá. Tá? Aí a gente vai se conversando. Qualquer coisa, mandem um WhatsApp, tá bom? Até a próxima quinta. Tá, beleza, gente. Agora deu certo lá os trabalhos. Já coloquei. Até, professora. Aí, só falando que ontem eu não consegui colocar pelo SIGA, então mandei pelo e-mail da senhora. Sem problema, Milena, já recebi. Tá? Então tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Sem problema. Bom final de semana para vocês também. Aliás, bom feriado, né, gente? Porque semana que vem é feriado, segunda-feira. Aproveitem aí. Reta final já da disciplina.